Não, eu vou ser muito sincero, eu não acreditava. Quando eu fui estudar na Finlândia, para mim eu já achava que aquilo seria o topo, já tinha chegado ao máximo onde eu poderia chegar. Nunca imaginei que eu pudesse trabalhar no melhor e no maior banco do mundo, de virar vice-presidente desse banco, de fazer gestão de bilhões de dólares. Ele começou lavando privadas nos Estados Unidos e chegou a vice-presidente da JP Morgan, que é uma das maiores instituições financeiras de todo o mundo. Andrei Nouse hoje é CEO da Nouse Finance, uma empresa de educação e consultoria financeira. Andrei, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar com você aqui, Tatiana, e poder participar aqui desse quadro de vocês. E para começarmos a entrevista, me conta um pouquinho da sua história de vida, desde a sua infância lá no Ceará, Andrei. A minha família era de classe média baixa. Nunca faltou assim, comida dentro de casa, mas não era também uma situação muito confortável. Mas a grande ponto que me ajudou bastante, uma coisa que eu acredito piamente, é você ter acesso à informação. Por quê? Porque eu estudava numa das melhores escolas de Fortaleza, mesmo tendo condições bastante difíceis dentro de casa. E aquilo me ajudava a entender as possibilidades que existiam. Eu nasci e cresci em Fortaleza, no Ceará, né? E desde pequeno eu sempre me interessei pelo assunto de economia, de investimentos, né? Assistia muito o Jornal do Brasil antes de ir para a escola, e na sessão onde se falava sobre o dólar, sobre o Ibovespa, a inflação, aquilo sempre me fascinava, muito embora eu não entendesse absolutamente nada. Então, quando foi na época de terminar o ensino médio, eu queria adentrar nessa área, mas eu sabia que eu precisava aprender inglês. Infelizmente, não falava tão bem. Só que apareceu uma oportunidade, eu ir para os Estados Unidos para ir trabalhar como faxineiro, limpando casa, que era uma maneira de eu me sustentar e ao mesmo tempo poder aprender o inglês. Passei um ano lá fazendo isso, justamente para aprender o inglês. No término disso, decidi voltar para o Brasil, que era um período ainda que eu estava fazendo o processo de migrar para a Finlândia. E fui fazer um serviço que é análogo ao serviço militar. Os cidadãos, os homens finlandeses, eles são obrigados a servir um ano para o governo finlandês, seja no exército ou seja ajudando o Estado em alguma repartição pública, uma biblioteca, um hospital e assim por diante. E para mim, eu fui trabalhar na alfândega, no departamento administrativo. Por que era isso que eu queria fazer? Eu entendia que o mercado financeiro em Fortaleza era muito pequeno, era praticamente inexistente. Então, para eu adentrar nisso, eu falei, olha, eu preciso ter uma educação de qualidade. Na Europa tem muitas universidades boas, principalmente na Finlândia, tem uma dentre as melhores da Europa. E essa ponte foi feita e eu fui lá, fiz esse primeiro ano, mais uma vez, né, recomeçando uma escadinha em prol de um objetivo, trabalhando na alfândega, mas nesse período me ajudou também a entender a cultura finlandesa. Após um ano, eu entrei na universidade, uma das universidades mais renomadas que tem na Escandinávia, fiz a minha graduação lá. Depois de quase 4 anos morando na Finlândia, eu fui para a Espanha fazer o último semestre da minha faculdade. E depois da Espanha, onde eu fiquei cerca de 6 meses, eu fui para Holanda, né, para fazer um mestrado. Depois de um período de um ano fazendo esse mestrado, o JP Morgan foi e me contratou. E o JP Morgan era aqui na Suíça, né? Então aí já se contabilizam Brasil, Estados Unidos, Finlândia, Espanha, Holanda e depois Suíça, justamente para trabalhar no mercado financeiro, que é o que eu sempre almejava, né? Fiquei no JP Morgan quase 8, 9 anos, cheguei ao cargo de vice-presidente. E aí em 2020, já quando já estava quase 9 anos no JP Morgan, eu me desliguei e botei a minha própria empresa, a Nouse, que é uma empresa sediada aqui na Suíça, onde a gente fornece serviços de consultoria, educação financeira, research em investimentos, ajudando muitos brasileiros. E estamos aí nessa caminhada de ajudar a sociedade brasileira a se tornar uma sociedade de bons investidores. Alguma vez na sua vida você imaginou que poderia chegar tão longe? Não, eu vou ser muito sincero, eu não acreditava. Quando eu fui estudar na Finlândia, para mim eu já achava que aquilo seria o topo, já tinha chegado ao máximo onde eu poderia chegar. Nunca imaginei que eu pudesse trabalhar no melhor e no maior banco do mundo, de virar vice-presidente nesse banco, de fazer gestão de bilhões de dólares. Mas tiveram algumas coisas na minha vida que ajudaram bastante a entender como aquilo poderia ser possível. Eu lembro muito bem, quando eu estava na Finlândia, eu tinha um grande amigo meu finlandês, que ele tinha um tio que tinha um fundo de investimento sediado em Londres, um hedge fund, que é um fundo mais sofisticado, que fazia gestão na casa de bilhões de dólares.
E ele uma vez veio conversar com a gente, éramos jovens, né, 19, 20 e poucos anos, ainda na faculdade, começando a nossa vida, e ele contando um pouco da sua experiência, como que ele tinha começado. E uma coisa que ele falou que ficou para sempre para mim é, olha, todo mundo pode atingir os seus sonhos se elas souberem como chegar ali. Se elas entenderem que aquilo é possível, né? Abrir a mentalidade da pessoa. E qual foi o momento de maior dificuldade durante a sua trajetória? Muita gente me pergunta se eu sinto muita saudade da minha família, se eu sinto muita saudade do Brasil, já são 17 anos morando fora. No começo, eu acredito que um pouco, sim, mas eu tinha muito em mente isso era um objetivo, né? Eu precisava abdicar mão de alguns anos da minha vida para poder ter um conforto maior, uma independência financeira melhor. Outra também é sempre quando você é um imigrante em um país, você sempre tem um ponto de desvantagem se você não domina o idioma. Sempre vai ser um pouco mais difícil, né? Você entender como é que as instituições funcionam. Se eu precisar, meu cartão de vacinação, coisas simples assim. Eu sempre vi essas dificuldades como um ponto de resiliência, né? Um teste para provar que eu mereço aquilo. Em algum momento, enquanto você limpava privadas lá nos Estados Unidos, chegou a passar pela sua cabeça, olha, não vou aguentar essa rotina, vou desistir? Olha, eu vou te falar que não. Aquilo ali foi um dos momentos mais felizes da minha vida, na verdade. Eu adorava fazer aquilo. Por quê? Porque eu estava conseguindo a minha independência pela primeira vez. Eu tinha 18 anos de idade, tinha saído de casa, eu estava morando em um país novo, um país com um nível de desenvolvimento muito maior, aprendendo coisas, vislumbrando possibilidades, ganhando uma graninha, tá beleza, nada demais, mas um pouquinho era o meu primeiro dinheiro que eu estava ganhando, né? E aprendendo ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu adorava aquele período, mas sabia que, principalmente, que não seria para sempre, né? Saberia que aquilo era uma etapa na jornada.